Olá, amigos, boa noite. E mais uma vez nós vamos parar para o estudo da Palavra de Deus. Esta semana nós estamos a estudar o capítulo 12 do livro de Apocalipse. Antes de começarmos, vamos orar. Pai de amor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai também. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor eternamente. Neste momento, Senhor, queremos Te agradecer pelo cuidado e a proteção ao longo do dia. Queremos Te agradecer pela Tua palavra. E, Senhor, pedimos o Teu Santo Espírito para que nos ajude a entender a Tua mensagem para nós. Esteja com todos os meus irmãos. Peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. O verso para memorizar, será que já conseguimos recitá-lo de cor? E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Hoje nós vamos estudar sobre este texto, que é o nosso verso para memorizar, ou o verso áureo. O diabo, como nós já vimos durante a semana, ele está em guerra com Cristo desde a sua rebelião no céu. Apocalipse 12, verso 7, confirma isso. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhava o dragão e os seus anjos. Quem é o dragão? É Satanás. Ok, isso foi o que aconteceu lá no céu. Mas, por que Satanás batalhou contra o Senhor Jesus? Porque ele queria tomar o lugar de Jesus, usurpar o trono de Deus lá no céu. E não conseguiu. Por isso veio parar aqui e usurpou o governo ou a administração do planeta Terra, que tomou das mãos dos nossos pais, Adão e Eva, por ocasião de desobedecerem à ordem do Senhor. E assim, Satanás usurpou o lugar que não era dele. Mas Jesus vem como bebê, cresce e morre para recuperar da mão do inimigo aquilo que havia se perdido. Para justificar-nos, tornar-nos outra vez limpos diante de Deus, para que assim pudéssemos ser participantes das glórias que o Senhor tem preparado para todos aqueles que o amam. Isaías 14, verso 12 até 14, relata aquilo que aconteceu. O que houve? Vamos até ler, eu convido para que nós possamos ler o que aconteceu no céu e por que Satanás, Lúcifer, no caso, tornou-se Satanás. Aqui diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Mera criatura, querendo ser semelhante ao Altíssimo, não tem como. Perdeu a batalha. Ok, como ele perdeu, agora ele muda o foco dos seus ataques. Já não consegue mais atacar a Jesus diretamente. Então,
ele começa a atacar todas aquelas pessoas ou aquela igreja que tem a particularidade de ser fiel aos princípios que Deus estabeleceu. Esse povo é aquele que guarda a lei de Deus, os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. É com esta igreja que Satanás está irado. Ele está a lutar contra essa igreja nestes últimos dias. Ok, essa igreja, ela é chamada de remanescente. Quem confirma isso? Como nós chegamos a essa conclusão? E por que ela é o remanescente de Deus nesses últimos dias? Quando se fala de remanescente, nós falamos de um grupo de indivíduos que saiu ileso de uma catástrofe. Sim, este mundo, ele estará num rebuliço tal. Este mundo estará tão revirado que se nós não nos decidirmos do lado de Deus, nós não faremos parte do povo que vai ficar de pé para assistir à vida do Senhor. Vamos ler Apocalipse 16, o verso 13. Ok, então o remanescente é aquele povo que permanece leal a Cristo, que é obediente à sua verdade e é fiel à sua missão. Esse é o remanescente. Satanás está irado com a mulher, e essa mulher é a igreja de Deus. E essa igreja é que é chamada de remanescente. É com ela que o diabo está furioso, com o povo que guarda os mandamentos de Deus. E sabem o que? Ele fará de tudo para destruir esse povo. Ok, como é que ele vai engendrar a última guerra contra o povo de Deus? Contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ele vai promover um decreto para que esse povo não possa nem comprar, nem vender. E também ele fará de tudo, fará outro decreto para que esse povo seja morto. Como é que ele vai fazer isso? Nós vimos que ele promove a sua luta contra o povo de Deus usando poderes da terra. Quando Jesus nasceu, nós já estudamos ao longo da semana que ele usou Herodes para perseguir a Jesus. E nestes últimos dias não será diferente. Ele vai usar dois poderes que estarão unidos para combater assim o remanescente, para combater o povo fiel de Deus. Quem são estes poderes? Nós vamos encontrá-los em Apocalipse 13, o verso 14 a 17. Vamos ler esses versos. Apocalipse 13, verso 14 até 17 diz assim: E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Quem são essas bestas, afinal de contas? Aqui no verso
13, encontramos dois títulos: a besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra. Aqui tem simbolismos também que nós vamos conhecer ao longo da nossa jornada, tá? Mas o que acontece? Como Satanás não pode destruir a Cristo, ele tentará destruir o objeto da mais profunda afeição de Deus, a igreja. O Senhor ama a sua igreja. O Senhor ama a todos aqueles que se colocam, se mantêm fiéis a aquilo que o Senhor orienta. Tá? E Satanás, ele se enfurece contra esse povo, porque o objetivo de Satanás é buscar o domínio do mundo, é buscar a adoração que não pertence a ele. E ele usa poderes. E nestes últimos dias, ele voltará a usar os poderes do mundo para guerrear contra o povo de Deus. Então aqui vale salientar aqui, irmãos, amigos, a nossa batalha, na verdade, não são as guerras que acontecem por aí, que agora estamos a vivenciar a guerra da Ucrânia, a Rússia, e mais países vão se aliar e já estão se aliando a essa guerra. A verdadeira guerra que existe é a disputa do lugar que pertence ao Senhor. Agora, aonde? Na nossa mente, na nossa vida. A quem você vai adorar? É necessário tomarmos uma decisão, tá? Aquilo que eu dizia assim, é uma batalha entre duas forças opostas, Cristo e Satanás. Essa é a verdadeira batalha, é a verdadeira guerra. É a guerra entre o conflito do bem e do mal. Mais uma vez, ninguém é neutro. Temos que prestar atenção. Esta palavra tem sido repetida ao longo do nosso estudo. Ninguém é neutro nas suas escolhas. Ou tu escolhes estar do lado de Jesus ou do lado do inimigo. A questão central nessa última guerra é quem terá a nossa lealdade. A quem você será leal? Vamos pensar bem. A quem nós seremos fiéis? O céu clama por crentes encantados pelo amor de Cristo, redimidos por sua graça, comprometidos com seus propósitos, habilitados pelo Espírito e obedientes às suas ordens, de tal maneira que estejam dispostos a enfrentar a própria morte por sua causa. Amados, a nossa batalha é muito mais séria do que nós imaginamos. Será que estamos preparados para enfrentarmos, se necessário for, até a morte? O mundo caminha para uma grande crise. Só que Jesus prometeu, por causa de Jesus, que essa vitória é nossa. E essa vitória nos foi dada por meio de Jesus. E então, é por causa de Jesus, por meio de Jesus, que nós também somos vitoriosos, porque a nossa vitória já nos foi garantida. Só que essa vitória só será possível se ficarmos conectados com Jesus. Se aceitarmos pela fé o sacrifício que Ele fez por nós. E como é que vamos saber se estamos conectados com Jesus? Uau! Se andamos na palavra que Ele nos deixou, se guardarmos a sua lei, se tivermos fé no Senhor Jesus, então tudo depende da escolha que nós fizermos. E o nosso apelo é que nós possamos escolher a Jesus Cristo. Tem alguns elementos neste verso
tá? Que seria bom nós falarmos mais um bocado, mais nos aprofundarmos um pouquinho mais a respeito deles. Aqui diz assim: o último verso de Apocalipse 12 é um dos versos chaves da Bíblia. Satanás está irado com o remanescente fiel de Deus e faz guerra contra esse movimento dos últimos dias, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Em Apocalipse 13, por isso que eu disse que se virmos os dois títulos aqui, nós encontramos uma besta que sobe do mar e uma besta que sobe da terra, que são os aliados de Satanás nestes últimos dias. Ok, aqui diz assim: o diabo chama seus dois aliados para ajudá-lo na guerra final da terra, que é um poder religioso e um poder político, que vão obrigar a todas as pessoas a prestarem adoração a Satanás. Vamos ter cuidado, irmãos. Esses aliados são representados pela besta que surge do mar, de Apocalipse 13, descrita no verso 1 até o 10, e a besta que surge da terra, também conhecida como falso profeta, que é descrito em Apocalipse 13, verso 11 até 18. E também nós podemos fazer uma comparação com o que está escrito em Apocalipse 16, verso 13, e 19, verso 20 e 20, verso 10, tá? Eles se referem a esses poderes. Até podemos ler. Apocalipse 13 diz assim: a besta que subiu do mar. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Irmãos, isso tudo aqui está em linguagem simbólica, mas aplica-se aos poderes desta terra. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono, e grande poderio. É um poder que age sob influência de Satanás. Quem dá poder a esse poder religioso é Satanás. É por isso que esse poder religioso, ele tem algumas práticas que deixam claro que está a ser usada pelo inimigo do Senhor. Porque esse poder religioso, ele tira o foco da verdadeira adoração a Deus. Ele se dá a prerrogativa até de perdoar pecados das pessoas, sendo que ele não é Deus, é homem. Tá? E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Lembram-se desse tempo, na lição de ontem? 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Nós vamos destrinchar isso tudo. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhes poder sobre toda a tribo e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E tem outra besta que sobe da terra. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença,
e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Isso vai acontecer, irmão. E faz que todos, a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Ok. Apocalipse 16, o verso 13. Vamos ver o que diz aí. 16, o verso 13. Aqui diz assim: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Aqui no capítulo 16, nós vemos a aliança entre 3 poderes. O dragão, a besta e o falso profeta. Que são a mesma coisa do capítulo anterior que nós lemos, tá? Nós vamos destrinchar isso, creio que nos próximos dias. Não vou adiantar para não perder a graça, né? Eu lembro-me que quando a gente está com alguém que assistiu a algum filme, né? Ou então, se você assistiu e você começar a falar do filme, os que não assistiram ainda pedem que você pare, para que eles não percam interesse em assistir o filme, né? Que o filme... Aqui o capítulo 19, verso 20 diz assim: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, aqui a derrota da besta, tá? Que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Olha o final. Ardente lago de fogo e enxofre. É ali onde serão lançados esses poderes, tá bem? Aliados. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Aqui está o final desses poderes. Vale a pena mesmo seguirmos o que eles nos impõem? Não é melhor ficar do lado de Jesus? Os adventistas do 7º dia entendem que essas 2 bestas, vamos prestar atenção, essas 2 bestas representam respectivamente o papado, o poder estatal da Igreja Católica Romana e os Estados Unidos. Além disso, o espiritualismo está tão intimamente alinhado com Satanás que o dragão é um símbolo para ambos. Isso mesmo. Com o apoio dessa tríplice união, o dragão, que é representado pelo espiritualismo, cuidado com o espiritualismo, o que é isso, afinal de contas? E a besta que surge do mar, o papado, e a besta que surge da terra, também conhecida como falso profeta, que é o protestantismo apóstata sob o amparo dos Estados Unidos. Satanás fará guerra contra o povo remanescente de Deus. Esses 3 poderes: papado, o falso profeta, o espiritualismo e os Estados Unidos da América serão os poderes que juntos estarão lutando contra o povo de Deus.
O termo remanescente é usado em toda a Bíblia para descrever o povo fiel de Deus. O Antigo Testamento usa a palavra remanescente ou seus derivados, pelo menos de três maneiras. Pelo menos três maneiras. Em primeiro lugar, há o conceito de preservação. Os membros da família de Jacó foram preservados da fome devastadora por meio da intervenção de José. Gênesis 45, verso 7 conta essa história. Isso é para dizer que o Senhor sempre cuida dos seus filhos. Menciona Gênesis 45, verso 7, desculpem, menciona esses membros da família como a posteridade de Jacó, ou literalmente como o remanescente. Eles sobreviveram da fome, tá? A ênfase aqui está no fato de que os descendentes de Jacó foram preservados. Da mesma forma, os remanescentes de Deus do tempo do fim são preservados dos ataques do dragão e de seus aliados, a besta e o falso profeta. Assim como Deus enviou José ao Egito para que fosse conservado para eles um remanescente na terra e para que a vida deles fosse salva por meio de um grande livramento, ele envia seu povo remanescente dos últimos dias antes de sua segunda vinda para alertar o mundo e salvar muitas pessoas da destruição iminente das sete pragas, das sete últimas pragas. Essa é a missão daquele povo que se posiciona ao lado de Deus, e o convite se estende a nós. Faça parte desse movimento. O povo que vai levar a mensagem de salvação ao povo, a todo mundo, tá? E aqueles que aceitarem essa mensagem serão salvos da destruição das sete últimas pragas que ainda vão cair. Se agora está mal, imaginem daqui a pouco como isso vai estar. As coisas não vão melhorar, tá? Em segundo lugar, em 1 de Reis 19, verso 14 a 18, a palavra remanescente é usada para significar o que sobrou. Elias clamou ao Senhor: sou o único que sobrou. E esse registro encontramos em 1 de Reis 19, verso 14, tá? E Deus respondeu: eu conservei ainda em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal. Existe sempre um povo que é fiel, permanece fiel aos ditames do Senhor. E toda a boca que não o beijou. Aqui a palavra remanescente indica os que permaneceram fiéis e não se renderam à corrupção da falsa adoração ao redor. Em terceiro lugar, em alguns casos do Antigo Testamento, a palavra remanescente é usada para significar aqueles que escapariam do cativeiro de Babilônia. E Jeremias 23, verso 3, Jeremias 31, verso 7. Ok. Colocando esses versos juntos, nos ajuda a formar uma imagem mais abrangente do movimento remanescente de Deus para o tempo do fim, em Apocalipse 12. Resumindo, esse povo remanescente pode ser identificado por sua lealdade a todos os mandamentos de Deus. Eles também têm o testemunho de Jesus, que, de acordo com Apocalipse 19, verso 10, é o espírito de profecia. Tá? Além de ter a manifestação do dom profético, o remanescente é identificado como aqueles que são preservados por Deus como fiéis a Ele, que escapam da corrupção deste mundo e que, por meio de seu compromisso com Cristo, e pela obediência à sua palavra, são libertos dos falsos ensinamentos da Babilônia
espiritual. Essa é a nossa lição de hoje. Amados, o tempo em que nos encontramos é crítico. Enquanto podemos, agora, tomemos a decisão correta. O povo que será salvo de grande destruição que está por vir, e não falta muito, falta pouquinho, é o povo que vai permanecer fiel às leis do Senhor Deus. O povo que vai permanecer fiel à palavra de Deus. O povo que aceita a Jesus pela fé e passa a viver uma vida em harmonia com aquilo que Deus quer ou com a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe. E amanhã voltamos para a recapitulação geral das lições que nós estudamos ao longo da semana. Que Deus abençoe-nos outra vez, repetindo. Até amanhã, se Deus quiser. Vamos orar? Querido Pai, louvado seja o teu nome, porque tu és bom para todo sempre. Tu não fazes nada sem avisar os teus filhos. Nos ajude a sermos sábios. Por favor, ó querido Deus, venha nos proteger durante a noite. Esteja com todos os teus filhos que clamam por socorro em alguma área da vida, Senhor Deus. Tu és o único, Senhor. Tu já venceste e é do teu lado que queremos ficar. Pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Hoje